TBC, mais conhecido como Teatro Brasileiro de Comédia. Foi fundado por Franco Zampari em 1948. Franco nasceu em 1896 e faleceu em 1966. Chegou ao Brasil em 1922, trabalhou como metalúrgico com seu sobrinho Francisco Matarazzo. Já em 1929, após a crise da Bolsa de Nova York, a superprodução de café no Brasil também cairia. Já em 1930, teve a Revolução. A partir daí, a industrialização cresceu e muitos italianos descontentes com sua situação se imigraram para o Brasil. Franco casou-se com Débora Prado Marcondes, uma moça brasileira de família tradicional paulista. Reuniu em sua própria casa com intelectuais paulistas para montar e pôr em prática projetos em prol à arte. Com isso, a simpatia de Zampari pela arte aumentaria, principalmente pelo teatro. Zampari também criou a Sociedade Brasileira de Comédia, uma unidade sem fins lucrativos com o propósito de abrir espaço para o teatro amador. Franco Zampari mantinha 2 carteiras cativas no Teatro Municipal de São Paulo. Estranhava pelo fato de São Paulo não ter companhia teatral. Já o Rio de Janeiro, então capital da República, era o centro arte-cultural e lá se apresentavam nomes como Jaime Costa e Dulcina de Moraes. Alfredo Mesquita tinha uma livraria na Rua Jaraguá, que se transformou em um ponto de encontro para reuniões dos artistas e pessoas que se interessavam pela cultura. Ali se formou um pouco do grupo de teatro experimental fundado por Alfredo. Todos os diretores, tipo Antunes, Flávio Rangel, todos eles aprenderam no TBC. Foi a grande escola, foi o TBC. Depois foram desenvolvendo um jeito próprio de fazer. Todas as quartas-feiras, o Guarnieri Vianney e eu íamos no Teatro da Nídia Alicia falar com o diretor lá, que era o nosso italiano predileto, Rogério Jacobi, para o Rogério dizer o que tinha que ser feito no Arena. Então, o Rogério era o nosso mestre, né? De esquerda, né? Um sujeito politizado e essa coisa toda. Então, a gente ia lá, reunia com o Rogério, e o Rogério dava os destinos do Arena. Eu aprendi muito com eles lá no TBC. Graças a eles eu pude, né, porque a escola deles, você saía de uma gestualidade, né, de uma estética, né, vamos chamar, de uma retórica portuguesa, e é para uma coisa de uma retórica mais americana, mais da escola do Silvio D'Amico. Era outra maneira de se fazer teatro, era uma outra técnica. Veja bem, eu fiz uma série de espetáculos, eu fiz com muito sucesso até. Mas eu devo isso a uma estética e uma disciplina, né? e de uma retórica, né? Que eu aprendi no TBC. Aprendi no TBC. Não tivesse isso, eu não teria feito. Como é que poderia ter feito Plantão 21, Diário da Anne Frank? Graças ao TBC, eu pude começar a principiar com conhecimento da minha carreira. Eles estavam trabalhando e a peça que estava em cartaz não funcionava. Então, bom, vamos botar essa por um tempo até preparar outra. E estourou. Então mudou tudo. De repente começaram a surgir pessoas inteligentes, preparadas, que escreviam. O Vianinha, o Guarnieri, o Chico de Assis. Começou aqui. Acho que a grande importância do Arena é essa. Eles realmente lançaram autores jovens, novos, abertos. A EAD tinha um padrão TBC, o TBC tinha um padrão EAD, mas eu dizia, era tudo entrelaçado ali. E ficaram, como eu acho que paradigmas que ficaram do TBC seria um teatro à altura do mundo da época, do mundo universal. Do Arena ficou um teatro brasileiro, com ator brasileiro, com modo de interpretar brasileiro, com tema nacional e popular, querendo chegar ao popular. O nacional popular não é uma coisa arbitrária de se dizer do Arena. Eles buscavam uma temática nacional voltada aos problemas do país
e de chegar a um público popular. Bendita inquietação essa nossa da época que propiciou que isso tivesse acontecido. Porque, na ocasião, durante o desenvolvimento desse processo, a gente não imaginava que pudesse ter tido frutos tão importantes. É claro, a gente fazia a nossa obrigação, a gente fazia o nosso objetivo, a gente procurava o nosso objetivo, é a nossa luta constante no dia a dia. Eu acho que hoje em dia a gente constata que foi uma batalha que a gente venceu por nossas próprias forças. Alfredo tinha acabado de chegar dos Estados Unidos trazendo um texto de um autor novo que estava fazendo muito sucesso, que era o Tennessee Williams. O texto era A Margem da Vida. E ele tinha os 3 atores, faltava o 4º, que era uma mocinha que ele fazia questão que fosse loira, de cabelo comprido, e tivesse um ar sonhador, triste, uma coisa assim. Caio Caiubim me levou até a livraria Jaraguá e eu conheci Alfredo. Foi um caso assim de amizade à primeira vista. Eu adorei Alfredo gostou muito de mim e nós ficamos amigos a vida inteira até a morte dele. Ele me deu o papel para ler e eu resolvi fazer um teste, passei e começamos a ensaiar. A peça estreou usando pela primeira vez a sigla TBC. O que foi arrecadado nos 2 espetáculos que nós fizemos no Teatro Municipal foi uma parte mínima da construção do teatro. Esse foi o começo, digamos, antes do Teatro da Rua Major Diogo ficar pronto. As pessoas que se reuniram em volta do Frank Zampari, às quais ele chamou para falar do plano dele, foi Alfredo Mesquita, Décio Almeida Prata, da ideia do Alfredo. Alfredo Mesquita tinha uma livraria na Rua Jaraguá, que se transformou em um ponto de encontro para reuniões dos artistas e pessoas que se interessavam pela cultura. Ali se formou um pouco do grupo de teatro experimental fundado por Alfredo, que logo depois criaria a Escola de Artes Dramáticas e depois a inspirada USP. Em 1943, foi fundado o Serviço Nacional de Teatro, CNT, que se transformaria no Teatro Brasileiro. Ali se formou o grupo de comediantes responsáveis pela revolucionária montagem de O Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, São Paulo já era uma metrópole que atrairia imigrantes europeus. 11 de outubro de 1948 foi fundada a tão famosa TBC, por Franco Zampari, na Rua Major Diogo, bairro Bela Vista, em São Paulo. Um prédio existente até hoje. Sua estreia foi prestigiada pela elite paulista e teve 2 espetáculos, A Voz Humana e A Mulher do Próximo. Franco era associado com empresários paulistas, que transformaram um casarão em um teatro aparelhado com 18 camarins, 2 salas de ensaio, uma sala de leitura e oficinas para os atores. O prédio também tinha marcenaria, almoxarifados para cenografia e figurinos. Era uma grande estrutura para a época. Na noite do dia 11 de outubro, estrearia um espetáculo duplo. Sua primeira montagem profissional foi a peça Nick Bar, Álcool, Brinquedos e Ambições, peça de William Soroyan. Teve direção de Adolfo Celi. Adolfo Celi, então, foi o primeiro diretor artístico da nova casa de espetáculos. Um elenco fixo foi contratado com nomes de Tânia Correiro, Paulo Altran, Cacilda Becker, Cleide Agnes, depois Valmo Chagas e outros. TBC, durante os anos, foi criando um nome e surgindo os nomes também. Teve seus anos de glória, mas como tudo, tem seus altos e baixos. O teatro brasileiro de comédia não foi diferente. Começam-se os anos de crise. Sua equipe começa a se desfazer e montar coisas próprias, mas sempre voltada à arte.
TBC foi perdendo seu grande elenco. Cacilda Becker sai do conjunto, levando com ela Valmo Chagas para fundar o Teatro Cacilda Becker, TCB. Em 1958, surge uma realização de sucesso, Um Panorama Visto da Ponte, de Arthur Miller. No mesmo ano, o Teatro de Arena estreia e eles não usam black tie. E no ano seguinte, o Teatro Maria della Costa, TMDC. A partir daí, um novo movimento artístico se desenha no horizonte, atraindo o público, e TBC vai perdendo a sua fama. E Zampari resolve perder o pé na condução. A partir daí, é a vez de Fernanda Montenegro abandonar o TBC. A partir daí, um novo movimento artístico se desenha no horizonte, atraindo o público. TBC vai perdendo a fama e Zampari perde o pé na condução. Fernanda Montenegro chega a sua vez de abandonar o TBC. 2 anos depois, em 1960, Franco entrega a direção da casa à direção artística de Flávio Rangel, primeiro diretor brasileiro a assumir a companhia. Flávio dirigiu alguns espetáculos de sucesso, como A Semente de Granfresco, A Escada, A Morte de um Caixeiro Viajante e outros. O TBC foi um empreendimento que transformou o rumo da cena nacional. A experiência da companhia e profissionalização dos atores fez o maior o seu nome. Em depoimento, Maria Teresa Vargas e Cacilda Beck destacam: até 1956, tudo conseguiu ir bastante bem. Porém, desse ano em diante, Zampari começa a lutar com as dificuldades tremendas. O nosso governo não o assistia. Zampari tem um merecido apoio irrestrito de qualquer governo, mas o nosso nunca lhe ofereceu. No enterro de Zampari, Alfredo Mesquita me disse: o teatro brasileiro deve muito a muita gente, e principalmente ao velho Zimbski, a Pascal Carlos, mas sobretudo a Franco Zampari. Todos eles deram tudo o que tinham, mas Zampari deu mais, deu a vida. Não existe. Isso eu aprendi com ela. Agora, ela lutava com unhas e dentes. Ai de quem tentasse passar a perna nela. Ela se defendia e ninguém conseguia ganhar dela. Era diabólica, nesses casos, compreende? Mas ela lutou pela classe teatral, ela lutou pelos colegas. Ela foi, num momento dificílimo do ponto de vista político, a mãe da classe teatral. Ela era respeitada por todo mundo. Cacilda era muito importante, morreu muito cedo. Mas Cacilda era a alma do TBC, porque ela defendia aquilo de unhas e dentes. Aí veio um capítulo à parte, que foi o Zé Renato, que era dono do teatro. Ele ganhou uma bolsa de estudos na França, para ir lá no teatro do Jean Vilar, para fazer lá um curso, uma coisa toda. E o Zé Renato, claro, foi. E o teatro ficou na nossa mão. O Boal ficou meio assim no lugar do Zé, e a gente distribuiu funções. Eu passei a ser diretor técnico, ao mesmo tempo que andamos com o seminário de dramaturgia, começamos o seminário de dramaturgia, e reunimos também muita gente que vinha de fora e que foi lá frequentar, não é? Pessoas dos mais variados cantos, mas o seminário não rendeu peça alguma. O black tie foi feito antes. Chapectuba foi feita antes. Só que Chapectuba foi lida no seminário ao menos. Então considerávamos uma peça do seminário. Depois dessa teve o Pintado de Alegre, do Flávio Miliaccio, e uma peça chamada, não sei se era o Corneteiro, do Milton Gonçalves.
E isso foi o seminário. O seminário do Teatro Arena se desenvolveu muito nessa época. Na verdade, a gente teve a participação de muita gente naquela época, muitos autores que escreviam, que queriam participar disso. Aconteceu, por exemplo, o Rui Barbosa, Lauro César Muniz, Jorge Andrade, Walter George Dust, e muitos outros autores, junto com os nossos autores aqui, que era o Boal, que era o Chico de Assis, que era o Vianinha, que era o Guarnieri. Então, esse era um grupo. O seminário era muito importante para esse desenvolvimento. O problema do seminário é que, de uma certa maneira, se aguçaram as posições políticas. Então, de repente, as pessoas não se limitavam a criticar esteticamente o produto oriundo do seminário, mas também a buscar imposições políticas, caminhos, orientações políticas. Era um dos objetivos que a gente tinha, produzir para ser imediatamente testado em cena, para mostrar os resultados e a importância de um teatro engajado, um teatro que discutia problemas sociais brasileiros e que também criava outros detalhes, por exemplo, um gestual brasileiro, uma maneira brasileira. Isto é, a gente fazia, por exemplo, exercícios ligados à pesquisa stanislavskiana, mas muito ligada à maneira brasileira, maneira de andar, de sentar, de se movimentar e a maneira de falar também. O Kuznet fazia muito laboratório sobre Stanislavski, sobre a pesquisa da interpretação stanislavskiana. Ele fazia com o nosso grupo aqui. O Boal escreveu uma peça chamada Revolução da América do Sul. O Zé Renato voltou e quis encenar essa peça, foi ensaiar essa peça, e nós fomos fazer uma temporada no Rio de Janeiro. Quando chegamos no Rio de Janeiro, a gente não tinha muito ideia de quem nós éramos. Quando chegamos no Rio, nós percebemos quem nós éramos. Porque a imprensa botou tapete vermelho, foi uma coisa assim, fomos convidados para todas as coisas possíveis e imagináveis. O Arena tinha tido uma repercussão muito maior do que a gente podia esperar. Era uma coisa muito grande. Só que daí a gente começou a se enfronhar no Rio de Janeiro. De uma certa forma, começaram os namoros fora. Então, estava, de uma certa forma, começando a diáspora. Nós acabamos fundando o CPC, que também faz parte da diáspora do Arena. Então, as pessoas começaram a se comprometer com coisas que elas não tinham aqui em São Paulo. O Boal ainda veio correndo de São Paulo para o Rio para tentar fazer a gente voltar para o teatro. Mas não era mais possível. As coisas tinham mudado muito. Cada um tinha encontrado uma resposta mais efetiva para as coisas que queria realizar. Em 63, eu tive essa chance, convidado pelo Ministério da Educação, a transferir para nível nacional o que a gente fazia aqui no Arena. Então, essa experiência de teatro engajado, teatro social, eu fui levar para o Teatro Nacional de Comédia no Rio de Janeiro, que era o elenco oficial do teatro do Ministério da Educação. Então, eu fui contratado para dirigir o Teatro Atragão em 63. E aí, eu fui levar essa experiência para lá. E a partir daí, eu deixei o Arena com o Boal tomando conta. Toda essa experiência de musicais é iniciativa do Boal. Eu não participei mais disso, porque eu fiquei de longe fazendo uma outra linha, tanto que estendendo essa experiência para o Brasil todo. Eu dei todo o meu apoio para eles, eu conversava sempre com o Boal, eu assisti o Zumbi, e eu achei que a iniciativa foi ótima, foi muito boa. Posteriormente, os resultados das outras peças não foram tão brilhantes, mas a iniciativa de fazer um teatro musicado, baseado em Brecht, naturalmente, isso é que eles pretendiam, foi muito bem sucedida e muito feliz. Então, de uma certa forma, o Arena começou a criar uma outra história, nesse divisor de águas. Começou a montar os clássicos, né? Maquiavel, começou a montar Lope de Vega, começou a montar um monte de coisas
completamente diferentes de que era o nosso receituário, que era peças brasileiras, né, de uma dramaturgia nova. Aquilo parou. Aquilo só vai voltar com a série Arena Conta. E aí vai voltar ao autor brasileiro. Mas, enquanto isso, não. Ele começa a desguiar o Arena para uma outra coisa, que acaba sendo o Arena Conta, né, uma coisa mais parecida com o Brecht, se não, não muito brechtiano, mas parecida com o Brecht do que parecido com o dramático que ele tinha aprendido na Universidade de Colômbia. Essa é a mudança que ocorre. O Arena volta a ser um teatro do autor nacional, com ele, o Guarnieri, né, escrevendo, com os músicos brasileiros, Edu Lobo, Carlos Castilho, né, fazendo música para aquela coisa ali. E tem um período muito bom. Eu acho que havia um ideário comum que era de uma generosidade incrível, porque é o momento em que os jovens assumem a sua missão de serem solidários. E eles assumiram, assim, de um modo de arrebentar o coração, né? Tanto que na Revolução a maioria ou foi preso, ou caçado, foi uma coisa impressionante. Então, eu acho que a grande mudança é a introdução da temática urbana. O modo de representar mudou. Diz que o Milton Gonçalves andava na rua olhando como pisava o operário, imitava e tal. Eles buscaram, a ponto de Michel apontar isso sem saber desses prolegômenos, eles buscarem o gesto, o modo de falar e tal, para representar o homem comum, o operário, o pobre no palco, né? Então, isso numa segunda fase, hein? Porque o Arena, quando começou com peças estrangeiras, etc., exatamente no modelo TBC. Exatamente, não teve diferença do modelo TBC. É o espírito de uma época que estava, sabe? A gente trabalha com o espírito de uma época, a realidade estavam aí, né? O próprio, você vê, o Jorge Andrade também, né? Ele 400, bicho, não podia fazer vereda. Acontecem as coisas, que as contradições começam a surgir. Mas se não tivesse o velho TBC, não poderia existir aquele novo TBC, novo e ao mesmo tempo que fosse, né, que deflagrasse uma crise terrível, né? Para a Vereda da Salvação deu uma crise terrível. Coincidiu a crise terrível do TBC com a Vereda, junto com a crise que sofreu o país. Mas estava na iminência as coisas. Eu não catei nenhum sonho, a realidade me induziu a Vereda. Não fui eu. Eu fui levado, a realidade me levou espiritualmente a fazer a Vereda da Salvação. Mas se não existisse o velho TBC, como é que eu podia fazer essa tentativa, essa coisa terrível que foi, né, segundo todo mundo, né, que foi a Vereda da Salvação, que foi uma quebra, foi um quebra-quebra do próprio TBC. Então você pode falar meio freudianamente, né, a morte do pai, talvez seja isso. Mas não, a gente age, não sabe. Depois... Já a sua segunda reforma aconteceu pouco depois do 10º aniversário de sua inauguração, quando foram removidas 2 enormes colunas que ficavam bem no centro do palco, e eram o maior desafio para a criatividade dos cenógrafos da casa. Em setembro de 99, na virada do milênio, foi iniciada a terceira grande reforma. Desta vez, o empresário Mark Tindeman investe na ideia de reinaugurar o TBC. Mais de 4 milhões de reais são empregados para os detalhes arquitetônicos da fachada e fossem restaurados adequadamente. A entrada foi ampliada, as salas ganharam o máximo de conforto, requinte tecnologia, com a instalação dos mais modernos equipamentos conotécnicos. O projeto arquitetônico de reforma. A sua primeira reforma foi no ano de sua estreia, em 1948. O TBC não foi só um teatro que acolheu como parte do elenco amadores, mas também foi um revelador de grandes nomes na história do teatro brasileiro. Foi um divisor de águas no teatro e dramaturgia do nosso país. O TBC trouxe ao trabalho teatral estabilidade, dedicação e segurança nos projetos. Marcou o início de uma profissionalização mais profunda no Teatro de São Paulo. Revelou grandes talentos, como havia dito, como Cacilda Becker, Valmos Chagas,
Fernanda Montenegro, entre outros. O TBC fez de uma das mais importantes revoluções no teatro brasileiro, ao estabelecer um novo conceito de profissionalismo. Ensinou textos de qualidade, com montagens bem cuidadas e renovou o ambiente cultural brasileiro. J.C. Cerrone, um dos conceituados cenógrafos do Brasil, que decide modernizar o teatro sem alterar suas características originais. Na virada do século, a informatização e globalização dos mercados imprimem mudanças sociais significativas, com recursos em vários setores econômicos, entre eles o entretenimento. Números já apontam este segmento como sendo a indústria deste século. O binômio cultura e lazer é de cada dia mais valorizado. Alguns elencos do TBC.